Bom dia, meu querido aluno de Direito, como é que você está? Eu espero que muito bem. Vamos dar sequência ao nosso estudo a respeito da teoria geral dos contratos? Pois bem, mas antes, em síntese, vamos fazer um retrospecto do que nós aprendemos nos vídeos anteriores. Dentro da teoria geral dos contratos, nós citamos aqui 3 doutrinadores: Fábio Ulloa Coelho, Orlando Gomes e Silvio Rodrigues. E pegamos pontos, alguma coisa diferente, mas dentro do mesmo contexto, para que possamos tirar desses 3 doutrinadores um conceito legal a respeito do que é contrato. Então, em síntese, Fábio Ulloa Coelho nos diz que o contrato é um negócio jurídico bilateral e plurilateral. Dois lados ou mais de 2 partes, mais de 2 pessoas. E que o contrato ele gera obrigações. É muito interessante que essas obrigações, a matéria de obrigações no Código Civil está intrínseca dentro dos contratos, totalmente ligada, grudada, aglutinada dentro dos contratos. Todo contrato vai ter matéria obrigacional. Preste atenção a isso. Especialize-se nisso também. E Orlando Gomes, ele diz e acrescenta que o contrato é lei entre as partes. É o pacta sunt servanda, lei entre as partes. E Silvio Rodrigues, ele diz que decorre de acordo de vontades. Aqui nós percebemos pontos interessantes e cruciais para o entendimento do contrato em sua constituição. Entendemos que a vontade tem que ser ali realmente manifesta em conjunto com todos ali participantes, as partes contratantes. Esse documento gerado, que ele deve ser muito bem elaborado conforme os ditames da lei, ele tem que então estar na condição de tornar-se lei entre as partes. É com ele que você vai defender-se no caso da quebra contratual. E também é um negócio jurídico que tem que ser entendido como algo muito importante, que lá na frente, numa necessidade, você pode instruir os autos para mostrar ao juízo competente que o contrato foi quebrado. É um negócio jurídico que gera obrigações, que foi cumprida ou não cumprida. E falamos a respeito das formas dos contratos, que tem a forma verbal, a forma escrita, e enfatizamos que a forma escrita é a mais segura. Enfatizamos que se algo aconteceu, se um contrato ele caminhou pelas vias verbal, que é o oposto à forma escrita, então você tenta trazer essa forma verbal para a forma escrita documental, porque o mundo do juiz está totalmente voltado para os documentos juntados no feito, juntados nos autos. E a respeito das formas, nós citamos o artigo 107 do Código Civil, que nos mostra que a declaração de vontade, o consentimento pode ser feito de forma livre, apenas quando excetuado pela legislação. Diz aqui a validade da declaração de vontade. Essa validade da declaração de vontade, que está intimamente aqui ligada com o que diz Silvio Rodrigues, essa declaração de vontade não depende de forma especial. Você pode, junto com a parte contratante e contratado, elaborar o contrato com seu objeto, com as suas cláusulas, desde que seja lícito, possível, determinado ou determinável, você pode fazê-lo. Agora, se não, quando a lei expressamente exigir, se a lei expressamente, usando o termo aqui no 107 do Código Civil, expressamente exigir que siga a forma da lei, então você já não tem essa liberdade de fazer como vocês entenderam, mas vocês serão submissos, dependentes da forma prescrita na lei. Pois bem, e nós colocamos aqui que os contratos eles são divididos em público e em privado. Em público e privado. Os públicos relacionados aos entes da federação, Estado, municípios, governos, através das licitações, os contratos administrativos. E os privados, aqueles dentro do direito privado que regem as relações particulares entre as pessoas. No vídeo número 2, que está aqui nesse mapa mental,
começamos também a falar a respeito da importância do consentimento e a importância da manifestação de vontade. Então, se não tem consentimento, não tem contrato. Se a manifestação de vontade não for respeitada, não tem contrato. Esse consentimento atrelado à manifestação de vontade, meu querido aluno de direito, tem que ser de forma livre, intencional, consciente, com sabedoria, sabendo da profundidade do contrato, do alcance do contrato, das obrigações do contrato, das penalidades do contrato em caso de quebra contratual. Consentimento e manifestação. Aquele que contrata, contratante contratado, deve saber aonde é que as suas pernas vão alcançar, porque senão, como fala Orlando Gomes, que é lei entre as partes, aquele que se sentiu prejudicado pela quebra de alguma das cláusulas estipuladas, procurará, em primeira mão, de forma administrativa, a solução daquele problema. Assim, não sendo atendido, não logrando o êxito, ele juntará esse instrumento particular ou o instrumento público, feito em tabelião de notas, nos autos para buscar o seu direito, a sua satisfação. E colocamos que o consentimento e a manifestação de vontade, ela se expressa de que forma? De forma expressa e de forma tácita. A forma expressa, ela se ramifica na forma escrita, na forma verbal e também através de sinais. Através de sinais. E a tácita, outros meios não escritos, e não por sinais, e não representados de forma verbal. São o quê? As atitudes que levam a entender a sua intenção. As atitudes levam as duas partes a estarem intimamente contratadas para o fim único de resolver aquilo que elas pretendem entre si. Os consentimentos, que é a manifestação de vontade, os consentimentos se manifestam por atos, que é a ação humana, positivos e induvidosos. É a forma tácita de manifestação da vontade. E colocamos no vídeo número 2 as funções do contrato: a função ordenativa, a função pedagógica, a função econômica e a função social. Esse então foi uma revisão dos vídeos anteriores, para que possamos então dar ensejo ao início desse vídeo, que nos fala a respeito agora dos elementos constitutivos e de validade dos contratos. Então, olha que legal, como você vai abrir a sua mente para a visualização da importância e da constituição dos contratos. Colocamos então negócio jurídico, bilateral, plurilateral, gera obrigações, pactação servanda a lei entre as partes, a vontade deve prevalecer. Ele contém formas, os contratos, a forma verbal e a forma escrita. Nós colocamos que ele se divide em direito público e direito privado, são os ramos. Os públicos, por exemplo, os contratos administrativos advindos então de licitações. Os privados, que regem as relações pessoais. Consentimento e manifestação é intrínseco às formas expressa e à forma tácita e suas funções. Agora, nós vamos aumentar o nosso entendimento a respeito da constituição dos contratos. Então, os contratos, meu aluno de direito, ele deve observar o que? Os elementos constitutivos e os elementos de validade. Ele precisa ter elementos que o coloquem no alicerce firme. E sendo assim, ele então será válido, ele não será ineficaz. Ele surtirá o efeito pretendido pelos contratantes e contratados. Mas esses elementos constitutivos, eles têm que ser muito bem verificados. Não pode conter pessoas absolutamente incapazes. Como fala então os artigos da lei que nós mostraremos no número 166, artigo 166, inciso 1. Porque gera nulidade.
Você como advogado percebendo, já que essa avença, ela então foi instruída, gerou um processo judicial, você deve ficar atento ao você ler aquele documento de contrato, ficar atento se as partes ali, uma delas está na condição de absolutamente incapaz. Então, vamos aí pegar a nossa lei seca no Código Civil, artigo 166, inciso 1, e vejamos a respeito desse primeiro elemento constitutivo. Eu vou dizer quais são os três. O primeiro, então, é a capacidade dos contratantes. Qual é, professor? A capacidade dos contratantes. O segundo, qual é, professor? O objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Essa é a segunda condição. É o segundo elemento que o constitui. E o terceiro, obediência à forma legal. Vamos lá, capacidade dos contratantes. Vamos lá, repita comigo, é isso. O outro, objeto lícito. Objeto lícito, lícito, possível, determinado e determináveis. E obediência à forma legal. Pois bem, vou aqui pegar a minha lei seca no Código Civil de 2002, vamos lá para o artigo número 166, inciso 1, que vai estar dentro do mundo da capacidade dos contratantes, para que você tenha uma visão ampla a esse respeito. Diz assim, 166, inciso 1 do Código Civil: é nulo o negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz. É nulo o negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Mas, professor, quem é que nós entendemos como como é que nós entendemos aquele que é absolutamente incapaz? Está na lei. Vejamos aí o artigo número 3 do mesmo diploma legal do Código Civil. Abra aí na tua lei e veja. Artigo número 3. São absolutamente incapazes de exercer, olha, exercício, pessoalmente, os atos da vida civil, os menores de 16 anos. São incapazes de pessoalmente exercer. Então, se uma das partes for absolutamente incapaz, como nos fala o artigo 166, inciso 1 do Código Civil, como lado com o artigo 3º do mesmo diploma legal, em caput, não pode, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, os menores de 16 anos. Então, é muito importante, como um elemento constitutivo, que o contratante e o contratado sejam pessoas habilitadas para exercer os atos e práticas da vida civil. Ok? Bem claro? Pois bem, o artigo posterior nos mostra uma outra condição. O artigo número 4 diz assim: são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Então, aqui está dizendo que depois dos 16 até os 18, alguns atos, certos atos ou a maneira de os exercer já é possível. Já começa a ter ali uma luz para o adolescente, para o jovem, com certeza assistido por um representante legal. E aí, depois dos 18 anos, nós temos a capacidade absoluta, a capacidade plena, aonde com essa faixa etária, ele já atingiu a maioridade civil e ele está apto para ser contratante ou contratado em qualquer espécie de contrato, de avença, de acordo, ok? Então nós observamos aqui que nós temos 3 tipos a serem observados de capacidade. De incapacidade, in significa não é capaz, são os absolutamente incapazes ali no artigo 3, não pode, como também no artigo 166, inciso 1, não pode estar no polo como contratante ou contratado. Agora, os relativamente capazes, que é ali da faixa de 16 para frente até os 18, ele pode exercer certos atos
ou a maneira de os exercer em relação à prática dos atos da vida civil. Olha que interessante nós observarmos isso, para que você já comece também, além de tudo que nós já observamos no vídeo número 1 e no vídeo número 2, que você possa observar como elemento constitutivo, o que, professor? Os elementos que constituem, e de validade dos contratos, é muito importante que sejam então capazes para poder então ser ali colocados como contratante ou contratado. Pois bem, o outro elemento que devemos observar é o objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Pois bem, objeto lícito tem que ser lícito, tem que ser legal, não pode ser proibido pelo nosso ordenamento jurídico. Não pode ser proibido apenas pelo Código Civil, pelo processo civil, pelo processo do trabalho, pelo direito do trabalho, pelo direito administrativo, enfim, por qualquer legislação, por qualquer diploma legal. Tem que ser lícito. O objeto do contrato tem que ser lícito, legal, porque se for ilícito, não pode. Não gera validade dos contratos. Por exemplo, um contratante resolve com um contratado arrendar terreno para plantação de maconha. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Uma loja, esse contratante, ele é pessoa jurídica, ele contrata uma outra pessoa para ter dentro do seu estoque para vender para a população entorpecente. Não pode. Não pode, porque são o quê? Objetos ilícitos. Objetos ilícitos, não pode. Então tudo aquilo que for legal, pode. Ok? Então você verifica, se estiver dentro da legislação, considerando como direito positivo, direito posto como algo legal, pode. Levando em consideração todos os atributos estudados até agora, ok? Agora, tem que ser possível, não tem como, tem que ser possível de ser cumprido pelas partes. Tem cabimento? Você então simplesmente coloca uma cláusula que a pessoa tem que ir na lua para pegar uma pedra em tal momento, em tal condição. É impossível. Então ele tem que ser legal e possível de ser executado. Porque se ele não for possível de ser executado, como é então que as coisas vão realmente se concretizar? Como é então que vai alcançar o efeito pretendido entre as partes? Tem que ser lícito, tem que ser legal e tem que ser possível a sua realização. A questão do tempo, isso coloca ali em cláusula, trabalha-se nesse sentido, mas tem que ser possível de realização. Porque se não for possível, não tem motivo de fazer esse contrato, porque não vai nunca se realizar. Concorda comigo, meu aluno de direito? E determinado. Então tem que ser algo certo. Então o que você vai fazer? Eu vou fazer um portão, contrato. O que você vai fazer? Eu vou fazer então um inventário, contrato. O que você vai fazer? Uma planta de um imóvel, contrato. Tem que ser determinado. Se não for possível que seja determinado algo certo, então o que pode ser que seja determinável, que você vai chegar lá, ele vai ter uma conclusão, o objeto vai ser alcançado. Muito bem? Claro até aí? E o último elemento constitutivo é obediência à forma legal. Se a lei está dizendo que tem que seguir tal rito, tal procedimento, tal exigência legal do direito positivo, do direito posto, é aí que você tem que obedecer. Obediência à forma legal. Se ali está dizendo que a forma para que aquele contrato seja então feito, você não pode estar sobre a lei e fazer o contrato do jeito que as partes ali quiserem. Não pode. Não pode. Então, pode ser objeto ilícito, professor? Não pode. Pode ser objeto impossível de alcançar, professor? Não pode. Pode ser um objeto indeterminado? Não pode. Enfim,
Preste bem atenção nesse sentido, ok? E nesse bojo de conhecimento, de exigências, dentro dos elementos constitutivos e tudo que nós já passamos em aulas anteriores, se a manifestação volitiva, a manifestação de vontade estiver atendendo tudo isso que nós estamos aqui em síntese, como pano de fundo estudando, ele gera então os efeitos pretendidos pela parte. Os efeitos vão acontecer. Se não, em obediência ao quê? A lei entre as partes, como fala Orlando Gomes, ou por força de uma demanda judicial, pelo braço da justiça. Esse então foi o nosso terceiro vídeo que estamos tratando e falamos a respeito dos elementos constitutivos e de validade dos contratos. Qual seja o professor? Capacidade dos contratantes. Objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Como também obediência à forma que a lei assim impõe. Meu querido aluno de Direito, mais uma vez eu agradeço a sua atenção. Eu peço a sua colaboração, que se inscreva nesse canal e toque no sininho, para que você possa receber a continuidade desse estudo a respeito de teoria geral dos contratos e outros mais institutos civilistas, para que possamos juntos crescermos e participarmos do conhecimento na área civil. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente hoje e para sempre. Amém.